mostra uma coisa muito comum nos dias de hoje, que é a depressão também. Né? Depressão, vontade de se matar e etc. Então, muitas pessoas passam por isso. E nessa história bíblica existe um momento onde esse cara, talvez um dos caras mais chegados de Deus, passa por esse momento também. Né? Então, como que ele entrou nisso? Por que ele entrou? E como que ele saiu também? É uma história de reis, uma história muito poderosa. Então, eu estou muito animado de falar sobre Elias, mas na verdade de aprender sobre Elias. Aqui com o Rodrigo, meu irmão, tanto tempo. Então, muito obrigado por vir mais um episódio aqui com a gente, tá? Não, aqui já é um episódio que a gente tem até uma aliança, né? Como fala, um acordo, uma aliança em hebraico. E seja bem-vindo também ao nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre Bíblia. Aproveita também e divulgue para outros esse bate-papo aqui para que outros possam ser abençoados também. Estamos fechando 2025 com chave de ouro aqui com esse tema, né? É verdade, literalmente. E estamos aqui Lucão e Kaique também, que agora, na verdade, são os hosts do podcast. É verdade. Não sou eu, mas a gente empresta, né? Alugando aqui. Pode tocar hoje, a gente deixa. É verdade, né? E a gente vem fazer aqui a voz do povo, né, cara? Eu sempre trago as dúvidas genuínas aqui, questionamentos genuínos que as pessoas podem ter aí ouvindo o episódio, assistindo o episódio. É isso, eu quero que você faça as perguntas mesmo, Lucão. Eu faço. Tipo, não dá pra isso acontecer. Como que isso aconteceu, entendeu? Eu já acho que o Velho Testamento, a gente tá passando pelo Velho Testamento, ele já tem uma característica um pouco mais mística, fantástica dos acontecimentos, né? As coisas são mais, né? Putz, é o fogo, é a água, já tem uma coisa mais, né? Eu acho que o Novo Testamento é uma coisa mais... Tipo, um é mais sobrenatural e outro é mais real. Isso, uma coisa é mais, tipo, entendeu? Super acontecimentos. É uma coisa muito louca. Tudo é muito diferente mesmo. Mas Inovações. bom, eu tenho começado a ler a Bíblia sobre, acho que de timeline. Então, por exemplo, um dia eu vou querer fazer um podcast sobre dízimo, por exemplo. Porque se você temática, olha... né? Ao invés de pegar o personagem, pegar o tema. É isso, você pega isso, você vai olhando sobre acho que de timeline. Primeira vez citaram dízimo lá atrás, aí depois foi citar de novo, e aí depois de novo. Como que isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então eu tenho começado a olhar sobre acho que de timeline. Eu vejo como algumas coisas evoluem. Até comportamentos, até você olha talvez um pouco como o casamento culturalmente foi modificando, né, ao longo do tempo. Durante muito tempo foi aceito ali no Antigo Testamento a poligamia, né, aí depois já não é mais aceito. Não é que era certo, mas era aceito culturalmente. Isso é interessante porque a gente não para pensar que a Bíblia demorou aproximadamente 1.400 anos para ser escrita. Ou 1.500 anos. Se eu pegar que ela começa a ser escrita no 15º século a.C. e vai até o primeiro século depois de Cristo, 1.500 anos, mais de 40 autores em diferentes regiões. Então, o primeiro milagre da Bíblia é como é que ela consegue ter uma sonoridade de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, sendo que não houve um editor que sentou e falou assim, não, vamos arranjar tudo isso aqui. Uma ilha de montagem, né? Não teve, exatamente. Os autores nem se encontraram e tinham os mais diferentes graus de cultura. Você tinha um cara culto como Paulo, totalmente filosófico como Salomão, mas você tinha um provinciano como Pedro, tá certo? Agora, uma coisa importante a gente ver é que, às vezes, muitas pessoas na pregação esquecem desse detalhe e perdem essa dinâmica do tempo que o Tiago colocou. Apenas uma observação, essa questão do Novo Testamento parecer mais plausível, é uma aparência apenas, mas não é. Porque se você olhar bem, o Novo Testamento tem histórias também fantásticas. Um homem que nasce de uma virgem, que sobe para o céu de carne e osso, depois de ressuscitar, que foi crucificado, que multiplica pães e peixes, que ressuscita Lázaro. Então são histórias também muito, muito fortes. Então às vezes a gente tem a ideia que os milagres do Antigo Testamento eram mais difíceis de aceitar, mas os do Novo Testamento também são muito surreais. E a segunda questão é que a gente às vezes pensa que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito duro, muito implacável. As pessoas falam isso, né? É um Deus mais cruel. E o do Novo Testamento é mais soft, é mais legal. Não. Na verdade, o do Novo Testamento também, ele é duro. Mas lembremos que a linguagem que é usada no Antigo Testamento remete a essa cultura, esse contexto, é do Novo, essa cultura. Mas são coisas que a gente pode ir trabalhando numa outra oportunidade. Vocês conhecem a história de Elias? Não conheço. Não conheço também. Vamos entrar nisso juntos. E antes de a gente entrar na história, tem um recado importante para vocês que estão nos assistindo. A gente já fez quantos episódios das histórias bíblicas aqui, hein? Você tem Cara, eu acho que uns 15 episódios. 15 episódios. Contamos história já de muitos personagens, né? História de Jó, história de Davi, história de Salomão, história de Paulo, história de Sansão, Ruth. Ruth a gente fez ou foi Esther? Foi Ruth, né? Cara, assim, tem história de Jesus. Eu acho que Esther não fizemos.
Foi Ruth, então, né? Foi. Então, assim, muitos personagens. A ideia é que a gente, ao longo do tempo, vá cobrindo todos os principais personagens bíblicos. Então, é um projeto muito especial aqui pra gente, tá? Isso aqui mostra um pouco do conhecimento que o Rodrigo Silva acumulou ao longo da vida dele. E por isso a gente decidiu, juntos, lançar, em algum momento ali da história, uma pós-graduação em arqueologia, história e interpretação da Bíblia com Rodrigo Silva. Legal. E o convite para você aqui é para que você entre na lista de espera para essa pós-graduação. A gente vai abrir inscrições muito em breve. E aqui você vai poder se aprofundar pra caramba, tá? Então você vai ter um certificado de excelência emitido pelo UNASP, que é uma instituição com nota máxima no MEC. Você vai ter um grupo exclusivo com o Rodrigo Silva. Então você vai poder interagir no Telegram, inclusive concorrer a uma viagem para Israel junto com o Rodrigo. Você vai ter acesso ao Bíblia Comentada. São basicamente mais de 400 vídeos com aulas e séries exclusivas. Por um ano você vai receber isso daqui com o Rodrigo Silva. E a única coisa que você precisa fazer é entrar na lista de espera. Clica aqui embaixo em algum lugar ou no QR Code, tá bom? Para você participar da próxima turma e aprofundar os seus conhecimentos. Vamos lá. Rodrigo, a história de Elias, ela é muito longa, só que em termos de livros, capítulos, ela é relativamente curta. Uhum. Ela se passa ali em Reis, né? Uhum. Em 1º Reis e 2º Reis. O que você poderia me contextualizar um pouco antes de a gente entrar na história de Elias? Porque ele aparece ali no momento onde Acabe, né, era o rei ali. O que você me contextualiza de um pouquinho antes disso? Bom, Elias está entre o 9º e o 8º século antes de Cristo. É a época que Antes de passa, Cristo. Então você está falando de uns 900 mil anos, mais ou menos. 800 anos antes de Cristo. Tá. E nessa época ali do Acabe, aconteceu o seguinte. Israel era um território só. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois veio Davi, depois Salomão. Depois de Salomão houve uma briga, porque um grupo queria seguir ao filho de Salomão, Roboão, outro grupo queria seguir a Jeroboão. Então Israel era foi o outro dividido. Irmão. Não, o Jeroboão era um ministro da economia. E o Jeroboão é o único que tinha cabeça. Porque então isso aí é depois de Salomão. Depois de Salomão. Depois de Salomão, Salomão tinha a linha direta dele, os herdeiros. Que ia até Roboão. E aí eu lembro que, se eu não me engano, os herdeiros dele eram meio pior, ruins, né? Péssimo. E aí você tinha aqueles que seguiam a filosofia de Salomão. Exatamente. E, se eu não me engano, eles não ouviram os conselhos dele, né? Exatamente. O Salomão também pisou na bola numa coisa. Você sabe que até o grande empreendedor, às vezes, ele erra. E o grande problema do grande empreendedor quando ele erra é que o estrago é muito maior. O CEO de uma empresa que comete um erro, ele pode provocar aí uns 400 pessoas serem mandadas embora, perderem o emprego, assim, da noite para o dia. Uma fala maldita de um ministro da economia pode fazer cair a Bolsa de Valores de São Paulo. Sim. Alguma pessoa falando algo mal faz um banco quebrar. O banco quebrar. As pessoas ficam com medo, resgate. Na época não era tão diferente. E o Salomão, ele começou a cobrar muito imposto, e isso causou um mal-estar no povo. Aí o Jeroboão falou assim, Salomão não cobra imposto, o povo está revoltado, o Salomão morre, o Roboão assume, o Jeroboão vai aconselhá-lo. Ele fala assim, não, se o meu pai teve a mão pesada, a minha será 2 vezes mais pesada. Aí o Jeroboão, cara, você está cometendo um erro, e o povo, Jeroboão, você que deveria ser rei, não esse cara aí. Eles ouviram a voz do povo. Aí né? Quebrou o Estado de Israel. Você tinha agora o Reino do Norte, que passou a se chamar Israel, e o Reino do Sul, que passou a se chamar Judá. Então agora tinha o Reino do Norte e o Sul, e os dois ficavam brigando entre si. Então o Norte é quem que era do Norte? O Norte aí foi Jeroboão, Tá. e o Sul estava com Roboão. Roboão continuou a dinastia de Davi, então todos que sentavam no trono de Jerusalém, que era a capital do Sul, estavam sendo descendentes de Davi. Os que se sentavam no norte não eram descendentes de Jeroboão, porque houve tanta briga que toda hora entravam no poder, e aí ficava sempre o norte brigando com o sul. O norte brigando com o sul. Só um pequeno, não é o foco aqui do podcast, mas o sul ficou então a linhagem direta de Salomão. Então, mesmo ele sendo a linhagem onde os filhos eram porradeiros e estavam fazendo um monte de besteira, essa foi a linhagem de Jesus. Foi a linhagem de Jesus. E a linhagem onde eles estavam seguindo com sabedoria, continuando o reinado de Salomão no norte, foi a linhagem que deu errado. Que deu errado. Caraca, então a linhagem com sabedoria deu errado e a da besteira... Eu vou colocar uma notinha de rodapé, que não é o tema de hoje, não, mas aproveitando que dezembro tem Natal, eu vou dar só um spoiler aqui. Nessa linhagem de Salomão, que governou no sul, também tinha gente que não valia nada.
E teve um sujeito chamado Jeconias, que falaram assim, o Jeconias era tão ruim que o profeta falou o seguinte, Jeconias é maldito, nenhum descendente dele sentará no trono de Davi. Aí você criou um problema para a profecia, porque a profecia dizia o seguinte, que o Messias que iria sentar no trono de Israel deveria ser descendente de Davi. Então aqui está Davi, aqui está o Messias. Mas entre Davi e o Messias tinha um tal de Jeconias, que a profecia falou, nenhum descendente dele sentará no trono de Davi. Então como é que você vai cumprir a profecia com um descendente de Davi sentando no trono, sendo que para ser descendente de Davi tinha que ser descendente de Jeconias, nenhum de Jeconias sentaria no trono. Aí que nós entendemos uma coisa interessante, há 2 genealogias de Jesus no Novo Testamento. Uma a partir de Lucas, uma a partir de Mateus. Uma genealogia é a genealogia de Jesus a partir de José. Essa genealogia de Jesus a partir de José chegava em Davi. A outra genealogia de Jesus era a partir de Maria, que também chegava a Davi. Só que a genealogia de Jesus por parte de Maria chegava a Davi sem passar por Jeconias. A genealogia de Jesus passando por José passaria por Jeconias. Essa foi a razão pela qual Jesus teve que ter mãe humana, mas não pai humano. Porque de acordo com a carne, ele não poderia ser descendente de Jeconias. Entendi. Por isso que Maria era virgem. Por isso nunca fez sentido pra mim na parte de Mateus. Foi aí que quando quebrou o algoritmo para justificar Exatamente. a profecia. Exatamente. Por isso nunca fez sentido pra mim, porque em Mateus lá fala descendente de José, mas tecnicamente ela é virgem, e você fala assim, pô, mas como ele é descendente de um ato que ele nem fez? Exatamente. Então Jesus é filho de Isso José. que justifica a profecia. Exatamente. Jesus é filho de José segundo a lei, mas segundo a carne de Maria. Então ele acabou sentando no trono, que é um descendente de Davi, mas não por Jeconias. É porque então a profecia se de alguma forma passasse por José, a profecia seria por anulada. Jeconias. Seria anulada. Seria anulada porque ele é descendente de Jeconias. Sim.